Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e novas decisões das cortes no Brasil têm movimentado o direito de família, área de interesse direto do cidadão e que pode gerar efeitos práticos para muitas pessoas. Nesse programa falaremos sobre união estável, regime de bens em casamentos de idosos, entre outros tópicos. Para entender melhor o assunto, temos a participação de Rodrigo da Cunha Pereira, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Rodrigo, para a gente começar então, recentemente o STJ decidiu ser incabível o reconhecimento de união estável simultânea, ainda que iniciada antes do casamento. E o Instituto que você preside, por outro lado, defende e reconhece a possibilidade de união estável simultânea. Explica para a gente sobre esse julgado, sobre os argumentos do STJ na decisão e como que o Instituto enxerga juridicamente a possibilidade de existir essa pluralidade de vínculos. Pois é, primeiro é preciso lembrar assim, o que é família, né? Família que está previsto na Constituição, no artigo 226, um rol exemplificativo de famílias. Famílias constituídas pelo casamento, pela união estável, por qualquer dos pais que vivam com seus descendentes, ou seja, as famílias monoparentais, e não está previsto lá, porque isso é apenas um rol exemplificativo. Mas a Constituição diz que não existem famílias ilegítimas, assim como não existem filhos ilegítimos. E o que o STJ disse que essas famílias são ilegítimas, assim como o STF, né, a Suprema Corte também já disse isso recentemente. Isso é fruto de uma interpretação, a meu ver, equivocada da Constituição, porque, afinal de contas, essas famílias acontecem, elas são milhares por todo o Brasil. Mas o que acontece é que esses julgamentos, tanto esse último do STJ, que diz que, inclusive, usa uma expressão já bastante antiga e antiquada, que é concubinato, né? Concubinato é uma palavra que caiu em desuso, né? Ela é preconceituosa, ela é discriminatória e nós temos que ter muito cuidado com as palavras, porque as palavras elas têm força e poder, ou falando psicanaliticamente, elas têm um significado e um significante. Então, concubinato virou uma expressão preconceituosa, uma expressão pejorativa. Então, nós vamos usar união estável, simultânea ou paralela, né? Tudo isso para dizer que essa decisão, essa recente decisão do STJ, ela vem espelhar uma decisão, outras decisões. A maioria das decisões são como essas. Mas será que elas estão certas? Será que elas fazem justiça para os casos concretos, né? Qual é essa decisão do STJ? Essa em específica do STJ foi o caso de uma mulher que teve uma união estável com um homem, e aí esse homem, ao invés de continuar com essa mulher, ele se casou com outra pessoa. Ao se casar com outra pessoa, o Estado valorizou mais o casamento. E a Constituição diz que não há hierarquia entre as famílias. Casamento e união estável têm a mesma força, têm o mesmo significado. Uma não é superior à outra, não é inferior, não é uma subfamília. A união estável não é uma subfamília. Mas o STJ, assim, considerou que esta união estável, ela acaba quando esse homem casou-se com outra pessoa. Bom, passaram-se anos, esta mulher foi reivindicar direitos e o STJ disse, olha, até aqui você até poderia ter uma união estável, mas daqui para frente, quando ele teve outro casamento, não. Isso é um concubinato impuro, né? O STJ chegou a usar recentemente essa expressão, que é o que demonstra e comprova a minha tese, a minha teoria, né, e a minha interpretação de que todos esses julgados sobre união estável simultânea, eles não estão considerando aquilo elementos jurídicos, mas estão considerando elementos morais, porque afinal o que perpassa todo o direito de família é esse conteúdo moral. E é lamentável que seja assim, porque em nome dessa moral estigmatizante, né, nós estamos repetindo as injustiças históricas do direito de família, como aconteceu até 1988. Os filhos havidos fora do casamento eram considerados ilegítimos. Eles existiam, mas não se podia dizer que eles existiam. Tudo isso em nome da moral e dos bons costumes. Então,
essas decisões, elas, infelizmente, elas ainda prevalecem nas cortes superiores, mas eu espero que as pessoas abram os olhos e possam fazer julgamentos menos moralistas, mais dentro de uma realidade jurídica. Agora, Rodrigo, dessa decisão cabe recurso? E se sim, qual que é a possibilidade, na sua visão, de revertê-la? Sim, para o STJ, cabe recurso para o STF, um recurso extraordinário. Dificilmente isso passará. E se for para o recurso, se passar para o STF, provavelmente lá eles vão confirmar essa decisão. Por quê? Porque recentemente o STF deu uma decisão semelhante. Aliás, há 12 anos atrás teve uma decisão semelhante. Olha só o caso, Sérgio. Um homem foi casado com uma mulher, teve 6 filhos e teve uma união estável paralela com quem ele teve 8 filhos. Era uma pessoa mais simples e ele chegou até o Supremo porque ele estava reivindicando pensão previdenciária. E o STF, por 10-1, disse, isso não pode ser concedido, ou seja, essa família não existe. Olha que hipocrisia, a família existe, mas não se pode dizer que ela existe juridicamente, porque enquanto você estiver invisibilizando essas famílias, elas não existem juridicamente. Bom, isso há 12, 13, 14 anos atrás. O ano passado, ano atrasado, voltou ao STF um caso semelhante e ficou 6-5 o julgamento. Por que ficou 6-5? Porque depois tinha mudado a composição dos ministros, que eram ministros terrivelmente evangélicos, uma concepção mais religiosa, né? Porque a religião atravessa o direito de família o tempo todo. Essa moral sexual, religiosa, ela atravessa, ela está presente no direito e interfere e determina esses julgamentos. E o que tem determinado esses julgamentos é esta moral sexual dita civilizatória, que é excludente de pessoas. Bom, então, respondendo a sua pergunta, se esse caso for, dificilmente irá, mas se for para o STF, também dificilmente será. O STF provavelmente vai manter essa posição. Eu espero que algum dia esses julgadores, esses ministros possam ter uma humanidade mais aberta e menos contaminada por essa moral excludente, né? Por que é que esses julgamentos são feitos assim? Em nome de quê? Né? E o que nós precisamos aqui, Sérgio, na verdade, é responsabilizar, é uma questão de responsabilidade. Quem tem uma família simultânea, quem constitui uma segunda família, precisa ser responsabilizado por isso. Mas como a lógica é uma lógica moralista, e todo moralismo acaba caindo em contradição, né? Por exemplo, quando o STF diz, o STJ diz, não tem nenhum direito a essa segunda família, ele está dizendo, olha, se eu tenho uma segunda família, uma terceira, ele está incentivando que as pessoas tenham uma segunda, terceira família, porque não vai acontecer nada comigo, que tem uma segunda, terceira família. Então, é uma questão de responsabilidade. A lógica moralista cega as pessoas e não deixam que elas vejam o quão perverso é um julgamento desse. Inclusive, ele acaba estimulando, incentivando que eu possa ter uma segunda, terceira família. Não vai acontecer nada comigo. Não vou ter que pagar pensão, não vou ter que dividir patrimônio, e isso é muito cruel, né? Mas é fruto dessa lógica moralista, infelizmente. Agora, Rodrigo, na sua opinião, são famílias legítimas, né? Simultâneas, porém legítimas. Então, o que poderia ser feito para se adaptar a alguma excepcionalidade da lei e se as cortes eventualmente podem aceitar algum novo posicionamento num futuro próximo e também se você tem conhecimento se isso já está sendo demandado no Legislativo? Sim, no Legislativo nós já fizemos algumas tentativas e essa e outras tentativas, todos os projetos de lei, tanto na Câmara quanto no Senado, todos eles têm um conteúdo moral sexual. Então não passa. A bancada religiosa, né, os deputados, senadores, eles não bancam isso. Eles podem até achar isso injusto, mas eu já tive uma experiência aí no passado, especialmente no Senado, onde nós tínhamos, o IBDFAN tinha um projeto de lei que se chamava Estatuto das Famílias.
E os senadores, com os quais eu particularmente conversei, né, em nome do BDFAM, e inclusive os relatores, eles não bancavam o projeto porque tinham medo de perder voto. Então, assim, é muito triste ver, né, os nossos parlamentares não se comprometerem com essa ética do direito, mas estão muito mais interessados, muito mais preocupados, né, com seus eleitores. Ok, dá até para entender, porque eles foram eleitos por essas pessoas e qual é a média dessas pessoas, mas e as minorias? Quem é que vai defender essas minorias? As minorias não têm deputados, dificilmente senadores, então quem é que vai... Então, eu espero que a gente possa mudar esse sentido. Legislativamente, acho muito pouco provável. Mas, felizmente, a fonte do direito não é só a lei, é uma importante fonte que vai aí que nasce, né, no Senado, na Câmara, mas existem outras fontes, a jurisprudência, a doutrina, a hermenêutica, o direito comparado, né, os princípios constitucionais. Mas o mais curioso é que esses princípios constitucionais, que é o que nos tem salvado sempre para trazer um direito mais justo, mais humano, mais humanizador, eles é que têm permitido novas interpretações do direito de família. Porque tem muito tempo que a gente não consegue aprovar uma lei de direito de família, né, por todas as razões desse enterramento não só do judiciário, mas da máquina legislativa. Então, a interpretação de um fato pelos princípios constitucionais é o que tem nos salvado. Foi isso que autorizou o Supremo Tribunal Federal, em 2011, dizer que as famílias homoafetivas, elas são legítimas, como qualquer outra. Isso foi interpretação do princípio da dignidade humana. E esse mesmo tribunal, agora, nessa parte das famílias simultâneas, eles têm muito medo, porque isso toca num ponto crucial, determinante para uma sociedade, que é a monogamia, né? Só que isso dá um medo nas pessoas, é como se você consentisse, né, concedesse direitos às famílias simultâneas, é como se você estivesse liberando a monogamia e todo mundo deixasse de ser monogamia. Foi o mesmo medo que aconteceu, né, que as pessoas perguntavam quando o Supremo Tribunal Federal ele autorizou, legitimou as famílias homoafetivas. As pessoas tinham medo. Bom, então todo mundo vai virar homossexual, né? Se liberar as famílias simultâneas, todo mundo vai virar não monogâmico, né? Quer dizer, isso é da ordem da fantasia, da ordem do desejo. Mas o que o BDFAM tem feito, e uma doutrina mais contemporânea, é fazendo uma releitura, uma interpretação, a partir do princípio de que a Constituição ela legitimou todas as formas de família. Não existe família ilegítima. E eu continuo sem entender por que as pessoas têm muito medo disso, né? Por que as pessoas têm tanto medo de dar direito a essas famílias que existem, mas têm que continuar dizendo que elas não existem. Rodrigo, outra matéria de grande repercussão vai ser a decisão, em breve, pelo STF, no tocante à obrigatoriedade de separação de bens em casamento de pessoas acima dos 70 anos. O que prevê a lei e como você avalia a tendência da Suprema Corte com essa decisão? Isso também é uma outra questão que envolve preconceitos. Mas antes é bom contextualizar, né, para quem está nos assistindo, que a lei diz que nem todas as pessoas podem escolher o seu regime de bens. Quem são essas pessoas? Quem se casa com menos de 18 anos, quem ainda não fez partilha dos bens do casamento ou da união estável anterior e quem tem mais de 70 anos. Nem sempre foi 70 anos. Até 2002 era 60 anos para homem e 50 anos para mulher. Imagina, até em 2002, uma mulher de 50 anos já era considerada quase que incapaz. Quando veio o Código Civil, que está fazendo 20 anos, entrou em vigor em 2004, 2003, aliás, ele é de 2002, entrou em vigor em 2003. Passou tudo para 60. Depois, em 2012, passou essa idade para 70, que melhorou, porque 60 anos, né, isso que é considerado hoje pela lei idoso, mas a pessoa com 60 anos não tem, não quer dizer que está incapaz. Mas vamos imaginar que alguém que tem mais de 70 anos pode, né, grande parte dos
nossos parlamentares, o presidente da República, né, tem mais de 70 anos, eles podem governar um país, mas não podem governar a própria vida, a vida privada, ao escolher o seu regime de bens. Né? Então, isso é muito cruel. Isso nos traz uma reflexão de que, será que a pessoa se torna incapaz? E tudo isso para evitar golpe do baú. Ou seja, um homem mais velho, uma mulher mais nova, ou uma mulher mais velha com um homem mais novo, quando as pessoas pensam que ali tem um interesse, tem apenas um interesse financeiro. Quando tem interesse financeiro, porque uma pessoa que mais velha, ela vai tendo outros predicados, né? Mas tem segurança, maturidade, dinheiro, mas não significa que ela seja idiota, né? Que ela seja incapaz e que quem estiver casando com essa pessoa vai estar sob o golpe do baú. Não, isso não é verdade. Então, em razão disso, desse questionamento, né? Imagina, os ministros, os deputados, os presidentes, todo mundo tem uma idade avançada e tem essa limitação. Com isso, nós, o IBDFAN, nós estamos atuando, entramos na Suprema Corte como amicus curiae para defender a tese de que esta limitação da idade ela é inconstitucional, ou seja, não há razão para colocar essa limitação. Será que eu fiz 70 anos, eu fico assim tão idiotizado? Bom, a gente precisa saber, Sérgio, lembrar que o golpe do baú sempre existiu, vai continuar existindo, independente da idade, né? Isso não tem a ver com a idade. Você pode pensar, bom, quem tem mais de 70 anos está mais vulnerável, assim como quem tem 80 está mais vulnerável. Mas será que isso não seria uma restrição a essa liberdade de amar, a essa liberdade de casar, né? Eu, com meu dinheiro, eu valho mais do que eu sem o meu dinheiro. Então, será que isso é inconstitucional? Essa é a discussão que está posta lá na Suprema Corte. Então, na opinião do IBDFAN, você considera que simplesmente retirar esse limite de idade máxima seria ok, ou uma readequação com base em incapacidade ou algo nesse sentido seria mais justo? Pois é, o IBDFAN está defendendo que é preciso retirar essa limitação. Mas o direito vive exatamente dessa dialética, né, do sim e do não, argumentação e contra-argumentação. Há quem diga que a retirada disso vai desproteger, se declarar inconstitucional esse limite de idade, né, que estará desprotegendo pessoas vulneráveis. E, por exemplo, quem tem 70 anos vai poder se casar pelo regime do regime que for, poderá escolher o regime, né? Mas a maioria dos doutrinadores, né, isso foi não consenso, teve vozes divergentes no IBDFAN, né, para poder entrar como amicus curiae para defender retirar esse limite de idade, mas é essa posição que o IBDFAN defende, ou seja, vamos retirar esse limite da idade. Há quem defenda que deveríamos passar isso para 80, igual passou de 50 para 60, passou de 60 para 70, agora com a evolução da sociedade poderíamos passar para 80, por exemplo. Né? Mas o IBDFAN entrou colocando simplesmente a retirada dessa restrição. Agora, Rodrigo, outro tópico do direito de família que gera muita repercussão é a pensão alimentícia. Nos últimos dias foi noticiado pela mídia nacional o caso de um jogador de futebol brasileiro que recebe cerca de 7 milhões de euros anuais de salário e ofereceu para um filho, né, que fora do casamento, uma proposta de pensão de 6 mil reais. O que diz a lei a respeito disso? Há algum percentual fixo a respeito da remuneração ou como que funciona? Bom, primeiro é preciso lembrar, Sérgio, que a história de pensão alimentícia é assim, quem dá pensão sempre acha que está pagando muito e quem recebe sempre acha que está recebendo pouco. Né? A lei, o que a lei diz? Diz que a obrigação é de ambas as partes, né, pai e mãe, na proporção dos seus ganhos. Então, quem ganha mais, paga mais. É claro que uma pensão dessa, alguém que ganha, digamos, ele ganha
estabelecer um percentual sobre essa pensão pode ser excessivo, né? Porque ele não é só aquele jogador, ele tem a possibilidade. Eu já tive vários casos, como esse, ele tem a possibilidade. Mas a outra parte, será que tem necessidade de receber, né, 500 mil de pensão por mês? Né? Isso também não é bom, não é nem pedagógico. Né? Então, é preciso saber qual a necessidade. Agora, a necessidade de uma criança que tem um pai que é muito rico, ela pode ser melhorada, adequada, não para estimular a aquisição de bens de consumo, mas para ter uma vida confortável, estudar numa boa escola, ter uma moradia, né, digna, de acordo e compatível com aquele padrão de vida, porque a pensão alimentícia ela é necessidade, possibilidade, mas compatível e de acordo com aquele padrão de vida da pessoa. Digamos que seja uma pessoa muito pobre, vamos imaginar que o jogador ficou rico, né, tem esses salários milionários, não significa que ele tem que pagar um percentual sobre isso, né? Mas o valor de R$6.000 certamente é um valor pequeno para quem ganha tanto, né? Mas também, qual é o limite disso? Nós temos que chegar no patamar de um valor que seja adequado para a sobrevivência dele. Não só sobrevivência, porque nem só de pão vive o homem, né? E a gente não quer só comida, quer diversão e arte também. Então tem que ter o dinheiro para ir ao teatro, enfim, para poder fazer um lazer, viagens, né? Um padrão adequado para aquele pai que é muito rico. Não vejo problema disso. E nesse caso, dependendo da cidade, R$6.000 é pouco. Agora, em algumas situações, R$6.000 é muito, né? Então, cada caso é um caso. Mas, respondendo aí nesse caso especificamente, né, dessa disparidade, é isso. Assim, são essas regras que devem conduzir a pensão alimentícia. No caso de pais separados, porém que tem a divisão igualitária da guarda do filho, existe a necessidade de pensão alimentícia dependendo do poder aquisitivo e padrão de vida de um dos genitores? Ou como funciona? Sim, a guarda compartilhada não quer dizer que está isentando o outro pai ou a outra mãe de pagamento de pensão. Isso não altera o raciocínio da pensão alimentícia. Pode alterar assim, olha, se o pai da criança tem 2 casas, né? Então talvez ou fique a metade do tempo, isso pode ter alguma interferência, mas isentar da pensão alimentícia, não. A lei diz obrigação de ambas as partes na proporção dos seus ganhos, que pode ser pago diretamente, então tá. A criança fica se a pensão, que cada caso é um caso, né? Pode ter um caso que a mãe não trabalha, pode ter caso que a mãe trabalha, então, e ganha o mesmo tanto. Então, a criança fica em R$5.000, o pai vai pagar R$2.500 e a mãe R$2.500. Então, é nesse... Agora, se a mãe ganha 1 e o pai ganha 5, então o pai vai pagar 10 vezes mais, é proporcional ao ganho. Rodrigo, para a gente encerrar, então, além da pensão alimentícia, o pai ou mãe ausente responde também por responsabilidade abandono afetivo? Sim, o abandono afetivo é uma tese, ainda não está na lei, né? Isso estava até no nosso projeto de lei, mas foi arquivado, ainda não é, mas é uma tese que já foi absorvida pelos tribunais. Isso porque o abandono paterno, pode ser o abandono da mãe também, mas raramente a mãe abandona o filho, o abandono paterno, que é cruel, faz muito mal, né, para a psique, para a estrutura. O abandono paterno é cruel. Existe mais do que o abandono paterno, é mais comum do que a gente imagina. Por isso é que é importante que os tribunais responsabilizem o pai que abandonou o filho, né? Não, claro que na justiça não é simplesmente ir lá e falar meu pai me abandonou, né, e começar a queixar do pai. Porque todos nós, eu, você e todos que nos assistem, todos nós temos uma questão com o pai, né? Mas isso é uma questão interna, psíquica, que nós vamos resolver. Mas vamos resolvendo, seja na terapia, seja por elaborações, seja lá de que forma for. Mas aquele pai que abandonou e ali está caracterizado o abandono paterno, ele deve responder por isso na justiça, né? Ele tem que ser responsabilizado. E aí o dinheiro, que não vai pagar nunca esse abandono,
mas ele tem um valor simbólico, né, de demonstrar que o pai abandonou, nem que seja para o filho dizer ao Estado, né, através do juiz, né, que quando alguém vai à justiça buscando uma reparação civil, ele está, como se ele quisesse dizer, pai, por que me abandonastes? Né? E isso é muito cruel, e o Estado tem que responsabilizar um pai por esse abandono. Quem põe filho no mundo, sendo desejado ou não, planejado ou não, tem que responsabilizar por ele. O problema é que quem se responsabiliza geralmente é a mulher. Então, isso acaba sendo um problema, inclusive para as mulheres. As mulheres dificilmente abandonam o filho, né? Quem abandona é o pai. E, por isso, é muito importante, e eu sou defensor dessa tese do abandono afetivo. Muito obrigado, Rodrigo da Cunha Pereira. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e ative o sininho para receber as notificações. Obrigado, um abraço e até o próximo Cidadania.